Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro vídeo do dia, como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram. Beleza? E você que gosta de uma notícia, uma informação, eu também super te recomendo aí o aplicativo da OneFootball. O OneFootball é 100% gratuito. Nele você pode ver de graça os jogos do campeonato alemão, dinamarquês, tem os melhores momentos dos jogos do Brasileirão. Assim que acabam as partidas, pode ver tabelas, classificações e também personalizar o aplicativo com seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e aí toda notícia do Vasco, o aplicativo manda a notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte. A rodada da Série B foi iniciada na terça-feira. Nós tivemos dois jogos. O Brusque empatou em 2-2 com o Novo Horizontino. Ele já está virtualmente rebaixado com 2 rodadas de antecedência. Caso a primeira equipe fora da zona conquiste um pontinho, que é a Chapecoense, ela já estará rebaixada. Tivemos também o jogo entre Cruzeiro e Guarani. E o Cruzeiro perdeu pela primeira vez dentro de casa. O Guarani venceu o seu jogo por 1-0. E com isso, o Vasco é a única equipe até aqui e que continue assim, que não perdeu um jogo sequer dentro de casa. Até bem pouquinho tempo, tinham 3 equipes que ainda não tinham perdido como mandante. Era Vasco, Tombense e também a equipe do Cruzeiro. Tombense e Cruzeiro perderam o Cruzeiro nessa rodada. Só quem mantém essa situação é o Vasco da Gama. Esperamos que o Vasco continue aí fazendo seu papel, seu dever de casa. Com essas 2 vitórias dentro da colina histórica, a gente consegue o nosso acesso, beleza? Então vamos agora aqui, eu gostaria de dividir com vocês um pouco mais de detalhes sobre o tema. O Joga 10, o portal Joga 10 fez uma matéria muito interessante para vocês entenderem a importância dessa campanha do Vasco em casa. O Vasco é a única equipe da Série B que ainda não perdeu em casa na competição. Aliás, o Cruz Maltino atingiu essa marca sem mesmo entrar em campo. Isso porque o outro clube ainda invicto, o Cruzeiro, perdeu por 1-0 para o Guarani na última quarta-feira. O Gigante da Colina disputou 17 partidas em São Januário, acumulando 11 vitórias e 6 empates, sendo 2 deles no Maracanã. Isso corresponde a um aproveitamento de 76% dos pontos. É um aproveitamento muito alto e é o maior aproveitamento do Vasco na história dos pontos corridos, seja na Série A ou na Série B. Inclusive, a campanha do Vasco como mandante já é superior até do ano ao qual ele foi campeão da Série B. A única vez que nós fomos campeão foi no nosso primeiro descenso. Foi quando a gente caiu em 2008 e subiu campeão em 2009. E é a 5ª participação do Vasco na 2ª divisão e é a melhor campanha em casa. O que não faz o Vasco ter uma campanha tranquila e até ser campeão é o desempenho fora. O Vasco tomou aí 9 derrotas consecutivas jogando fora de casa, uma campanha catastrófica. Mas em São Januário, a campanha do Vasco é extraordinária. Ainda assim, dos 56 pontos do Vasco, 39 deles foram conquistados como mandante. Dessa forma, representa que o clube carioca somou aproximadamente 70% dos seus pontos na colina histórica. Nesse sentido, o Cruz Maltino quer aproveitar a sua força em casa e conseguir o resultado positivo sobre o Criciúma no seu próximo compromisso, consequentemente encaminhando o seu retorno à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Além do duelo com o Criciúma, o Gigante da Colina ainda terá a partida contra o Sampaio Corrêa como mandante, que, por sinal, esse compromisso pode representar o jogo da confirmação do acesso para o Vasco. Vale destacar que das 4 equipes que possuem uma derrota como mandante, apenas o Sport foi superado em um estádio que não costuma atuar. No caso, o resultado negativo ocorreu na Arena Pernambuco, ou seja, o rubro-negro pernambucano continua invicto na Ilha do Retiro. Boa observação. O Sport perdeu uma partida como mandante, mas não foi jogando na Ilha do Retiro, foi na Arena Pernambuco. Na Ilha do Retiro, o Sport não conheceu nenhuma derrota. Beleza? Mas o que vale é o mando de campo e não o estádio. Ficou claro? Uma outra curiosidade fica por conta do CRB ter sido
o responsável por acabar com a invencibilidade de 3 das equipes que só possuem um tropeço em casa. O Alvirrubro Alagoano garantiu a única derrota como mandante para Sampaio Corrêa, Sport e Tombense. Então, dos mandantes aí que só perderam em casa uma única vez, o CRB foi a equipe que foi passando aí o cerol em todo mundo. A exceção é o Cruzeiro, que perdeu para o Guarani, beleza? E só uma breve consideração para encerrar esse assunto Série B aqui, é a seguinte: a gente emite muita opinião olhando tabela, posição de momento no campeonato. Olha erros que a gente acaba cometendo. O jogo do Vila Nova, que é a primeira derrota do Vasco, salvo engano, no campeonato, acho que foi isso, não, foi a primeira derrota não, já tinha perdido antes, mas foi o jogo ao qual o Maurício Souza foi demitido. O Vila Nova era o lanterna do campeonato, um absurdo! Como é que o Vasco perde pro lanterna? Vocês lembram dessa narrativa? Ficou todo mundo revoltado? O Vila Nova é o líder do retorno. O time que mais tem ponto no segundo turno é o Vila Nova. Se o campeonato só do retorno acaba hoje, o campeão brasileiro da Série B é o Vila Nova. O Vila Nova arrancou da lanterna para hoje 13ª colocação com 45 pontos. Inclusive, ele vem sem perder já há um tempão. Aqui na tabelinha do GS você só consegue ver os 5 últimos jogos. São 3 vitórias e 2 empates. Quer ver um outro time também que estava na zona de rebaixamento e a gente ganha em São Januário num sufoco danado e a galera, porra, como é que pode cagar 1 quilo para ganhar do Guarani? O Guarani também tem uma das melhores campanhas do retorno. O Guarani nos 5 últimos jogos tem 4 vitórias e 1 derrota. Estava na zona de rebaixamento e arrancou hoje para a 10ª colocação. O Guarani tem 47 pontos, 3 pontos a menos só do que o Londrina e 5 pontos a menos hoje do que o Ituano. Então, olha como é que a situação de campeonato muda muito tempo. A Tombense, que durante muito tempo foi ali a 5ª colocada, né? A gente, por exemplo, o jogo entre Vasco e Tombense e São Januário, que o Marlon Gomes faz um baita de um golaço. Se o Vasco perde aquele jogo, o Vasco e Tombense estavam empatados em número de pontos. E hoje a Tombense já é a 14ª colocada do campeonato. Tem hoje 8 pontos a mais do que a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. E 5 pontos a mais só do que a primeira fora, que é a Chapecoense. Então olha como o campeonato ele é muito traiçoeiro. O Novo Horizontino, um tempão, também teve em 5º. Hoje é o 2º time fora da zona de rebaixamento. Então, uma coisa eu já bati nessa tecla e ficou de grande aprendizado para esta Série B. Não tem muita diferença do 5º colocado para o lanterna. A diferença, às vezes, é o encaixe, é a tabela na sequência de jogos que o time vai pegar, confiança, desfalque. Isso acaba, às vezes, fazendo muita diferença. O Vasco, no primeiro turno, foi o vice-líder. A tabela do Vasco no primeiro turno era uma chupeta. Os maiores times, os times de camisa, né? Grêmio, Bahia, Sport, Cruzeiro, todos em São Januário. E o Vasco jogou bem mais jogos em casa do que fora no primeiro turno. Ficamos em segundo. No retorno, o Vasco pegou toda essa galera fora de casa e muito mais jogos fora de casa do que em casa. Tanto é que teve um momento do campeonato, que foi onde o Vasco perdeu. De 5 jogos disputados, o Vasco fez 4 fora e 1 só em casa. Então essas situações permitem que num momento você arranque se você aproveitar, e depois no momento quando a tabela é muito ruim, se você não conseguir fazer um esforço para reverter isso, você tem uma sequência de derrotas. E aí vai depender de como a equipe vai lidar com isso, né? Então foi um campeonato também muito caseiro. E para finalizar, tá aí o exemplo do Cruzeiro. O Cruzeiro, desde que foi campeão, nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro não ganha 4 partidas. O Cruzeiro tem 1 empate e 3 derrotas consecutivas. Perdeu agora para Sport, Guarani. Teve mais um jogo agora que não me vem na memória aqui. São 4 jogos sem vencer. Então, olha como é que a situação do campeonato muda de momento em momento. Então, muito respeito à equipe do Criciúma. O Sampaio Corrêa, cara, em momento algum durante o campeonato se falava em Sampaio Corrêa lutar pro G4. E o Sampaio Corrêa tá aí, faltando 3 rodadas para acabar o campeonato vivo, tendo um jogo contra o Vasco, confronto direto essa rodada agora contra o Ituano, e dá para conseguir o acesso. O Bahia, que já estava dado como subiu, tá ali, ó, perigando. Pode ser ultrapassado pelo Vasco nessa rodada.
Então, assim, vamos devagar com a dor. Para finalizar, eu gostaria de deixar com vocês um depoimento do Miranda. Miranda, que não atuava há mais de um ano, o Miranda foi às suas redes sociais e disse o seguinte, após poder voltar a atuar. Voltar a poder ajudar o Vasco dentro de campo foi uma sensação totalmente indescritível. Apenas gratidão por todos que ficaram ao meu lado durante esse período. Dias difíceis não só pela ausência dos treinos com meus companheiros, mas também por toda a circunstância. Confesso que não foi fácil, mas procuro sempre focar em algo positivo, que eleve a minha autoestima para poder atingir meu rendimento máximo, e ontem o Vasco me ajudou a recuperar isso. Estou de volta, contem comigo. Obrigado também Yuri, que é o personal dele, Márcio Dias e o MB Barcelos, Pedro Santoli e o Esporte Controle. E são as pessoas da equipe ali que ajudam na parte de nutrição dele, preparação física e etc. Psicologia. Então, parabéns ao Miranda aí, após um ano sem jogar na punição lá do doping, ter conseguido voltar e ajudar o Vasco no jogo contra o Sport. É isso, galera. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento, de volta mais, tamo junto. Valeu. Fui.